Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouquinho de campos magnéticos, né? Aliás, campo magnético e campo elétrico são muito importantes na nossa vida, né? Principalmente se nós pensarmos lá na frente, quando nós estudarmos variação do fluxo magnético gerando um campo elétrico e variação do fluxo elétrico gerando um campo magnético, que vai ser o pilar das ondas eletromagnéticas, né? Só que aí é um outro tipo de campo magnético e de elétrico, outro tipo no sentido da origem deles, porque um é feito através da variação do fluxo do outro. Agora, nesse capítulo, a gente vai estudar campos conservativos, que não variam com o tempo, variam só com a distância da fonte, que são os campos magnéticos produzidos por correntes. Bom, uma forma de nós calcularmos o campo magnético produzido por uma corrente é usando a lei de Biot-Savart, onde nós temos aqui um fio percorrendo corrente. A gente pega o infinitesimal desse fio. Esse infinitesimal, nós temos um vetor ds, que vai estar no sentido da corrente. Então, esse vetorzinho azul aqui é o nosso ds. Esse infinitesimal de corrente aqui do comprimento do fio está criando um campo, né? E nós queremos conhecer o campo no ponto P. Então, esse ds vai criar um dB, um infinitesimal de campo magnético no ponto P. E se nós percorrermos o fio no sentido da corrente com o nosso polegar, nós vamos ver que no ponto P o campo magnético passa entrando e do outro lado do fio ele estará saindo. Então, nós temos um campo magnético entrando desse lado de cá. Qual é o campo magnético de todo o fio? Teríamos que integrar esse dB. Mas vamos entender aqui, olha, infinitesimal de campo magnético, o módulo dele é μ0 sobre 4π e ds seno do ângulo entre o ds e o raio. O raio R aqui, esse R ao quadrado, é quem? A distância do ds ao ponto P. Bom, mas de onde que vem esse seno? Vem do fato que, na forma vetorial, a lei de Biot-Savart é dB, vetor dB, infinitesimal do campo magnético, é igual a 1 sobre 4πε0 e ds vetorial R. Então, módulo do primeiro vetor, ds, é ds. Módulo desse segundo vetor aqui, esse vetor é unitário. Um vetor unitário que está na direção do raio. Então, o ângulo entre ds e R é θ. Então, módulo do primeiro vetor ds, módulo do segundo, que é 1, seno do ângulo entre os dois vetores, dividido pelo raio ao quadrado. O μ0 é a constante de permeabilidade magnética, que é dado por 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metro por ampere. Bom, nós com essa fórmula da lei de Biot-Savart, a gente consegue calcular campos magnéticos produzidos por fios curvos, fios limitados no comprimento. Tá certo? Agora, se eu tiver um fio muito longo e retilíneo, eu terei uma simetria muito boa, então vai ficar mais fácil eu calcular através da lei de Ampère, que eu ainda vou falar para vocês. Vamos olhar aqui as linhas desse campo. Olha, o campo magnético produzido por um fio retilíneo. Nós temos aqui um fio que está passando corrente, joga-se limalha vamos pensar aqui num acrílico com um orifício aqui no meio onde está passando esse fio, que está ligado a uma fonte, está passando uma corrente. Quando a gente joga limalha, as limalhas vão se orientar de acordo com esse campo magnético criado por esse fio. Então, a limalha de ferro que tinha sido espalhada em um pedaço de cartolina ou um acrílico, como eu falei, forma círculos concêntricos quando uma corrente atravessa o fio central. O alinhamento que coincide com as linhas de campo magnético é causado pelo campo magnético produzido pela corrente. Campo magnético produzido por esse fio que está passando corrente. Então, se nós desenharmos aqui, ó, nós temos aqui esse xizinho aqui,
é um fio concorrente para dentro do papel, tá? Então, nós temos um fio concorrente para dentro do papel. Nós temos aqui, ó, círculos concêntricos, seriam essas limalhas aqui. E o nosso campo magnético, ele vai estar variando com a distância ao fio. Para cada R, nós vamos ter um valor diferente para o campo magnético, para cada R, que é a distância do fio. E a direção e o sentido? Depende. Se eu pegar nesse último R desenhado aqui, como o fio, a corrente está entrando, a gente faz a regra aqui, corrente no sentido do nosso polegar, entrando no papel, as linhas, nós vamos ter círculos nesse sentido anti-horário, nesse sentido horário, né? Horário. Um campo magnético, por exemplo, nessa posição, é tangente a essa curva e vai apontar para cima. No ponto aqui, olha, do outro lado, vai ter um campo magnético, vetor, campo magnético vai estar tangenciando, apontando para baixo. A intensidade, o módulo do campo nesse ponto e nesse outro aqui é o mesmo, porque está à mesma distância R. Então, nós podemos calcular o módulo a uma distância R e encontrar a direção e o sentido do campo para um determinado ponto desse círculo. O vetor campo magnético é sempre tangente a uma circunferência. Bom, através da lei de Biot-Savart, um fio retilíneo, longo e retilíneo, a gente pode calcular através da lei de Biot-Savart e também através da lei de Ampère. E a gente vai encontrar que o campo magnético, a uma distância R do fio, é μ0I, onde é a corrente que está passando no fio, 2πr. À medida que vai aumentando a distância R, vai diminuindo a intensidade do campo magnético. Como eu falei com vocês, a gente coloca o polegar no sentido da corrente e gira. Nós vamos ter aqui nesse desenho o campo entrando de um lado e saindo do outro. A gente, pontinho quer dizer saindo da página, X entrando na página. Invertemos o sentido da corrente, vamos ter agora campo entrando de um lado e saindo do outro lado. O polegar aponta sempre na direção da corrente. Os outros dedos mostram a direção do campo, que é sempre tangente a uma circunferência. Usando a lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético num ponto P a uma distância perpendicular R do fio. Esse fio é um fio muito longo e tem essa corrente nesse sentido. Vamos pegar um pedacinho aqui do fio, um ds, que vai ter que será um vetor na direção da corrente, no sentido da corrente. O R é a distância do ds até o ponto P, o Rzinho. E o vetor R vai me dar a direção e o sentido desse vetor R. Θ é o ângulo entre ds e R. Então, nós temos aqui μ0, dB igual a μ0, 4π, e ds seno de θ sobre R ao quadrado. Quem é esse R ao quadrado? É S ao quadrado mais R ao quadrado raiz quadrada, que está aqui. Quem é o seno de θ? Se eu pegar aqui, olha, π, né, esse ângulo todo aqui, menos θ, vai me dar esse ângulo interno aqui, ó. Só que seno de π menos θ é igual ao próprio seno de θ. Então, eu posso usar aqui, ó, quem é o seno desse ângulo aqui, que é igual ao seno desse maior? O seno desse ângulo aqui vai ser o cateto oposto, Rzão, sobre a hipotenusa, que é Rzinho. Então, a gente vai substituir esse Rzinho aqui na fórmula, substituir o seno de θ aqui na fórmula e vamos chegar nessa expressão para o campo magnético a uma distância Rzão do fio. O fio é infinito, então a integral vai ser de menos infinito a mais infinito, que aqui foi colocado de 0 a infinito e multiplicou por 2.
Resolvendo essa integral, a gente encontra que o campo magnético é igual a μ0i sobre 4πr. Campo magnético a uma distância r de um fio retilíneo muito longo. Campo magnético produzido por uma corrente em um fio em forma de arco de circunferência. Então, o nosso fio está curvo, vamos usar a lei de Biot-Savart novamente. Só que aqui, olha, observe aqui, todo DS desse fio curvo vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com o raio. No caso, nós estamos querendo saber o campo magnético no centro de curvatura. Então, todo DS aqui que eu pegar vai estar fazendo 90 graus com o raio. Aplicando aqui, IDS 4π, a distância de todos os DS até o centro vai ser o próprio raio desse arco de circunferência. Integral, quem é o DS? O DS vai ser, se nós pegarmos um pedacinho do DS, ele vai ser R de φ. O arco é igual ao ângulo vezes o raio. Então, R de φ, o ângulo vai de 0 a φ, que é esse arco de circunferência nesse exemplo, que dá μ0 φ 4π. Campo magnético no centro de um arco de circunferência. Aqui nós temos um exemplo para depois vocês darem uma olhadinha, tá certo? Temos aqui o arco, tem esse fio retilíneo. Observe que o meu DS aqui, eu vou ter que pegar um DS nesse pedaço, um DS neste, um DS nesse outro aqui, tá certo? Só que o DS aqui vai estar paralelo ao raio. Então, o produto vetorial DS vetorial R vai ser 0. Seno de 0, 0. E aqui também. Só vai criar o campo no ponto C, essa parte desse arco aqui, de circunferência. Força entre duas correntes paralelas. Na realidade, é força entre dois fios que estão sendo percorridos por corrente. Esses fios estão paralelos. Bom, tem esse fio A percorrendo uma corrente A, esse fio B percorrendo essa corrente B. Nesse exemplo aqui, as duas correntes estão no mesmo sentido. Só que nós já vimos que se eu tenho um fio percorrendo uma corrente, esse fio vai criar um campo magnético ao redor dele. E se eu vi também que, no capítulo anterior, se eu tenho um fio percorrendo corrente na presença de um campo magnético externo, vai surgir uma força sobre esse fio. Então, vamos pensar nesse fio B aqui. Esse fio B está na presença de um campo magnético criado pelo fio A. Se nós usarmos aqui a corrente, o polegar no sentido da corrente, nós vamos ver que o campo magnético vai estar ao redor desse fio A, vai estar passando por B nessa direção e sentido. Então, esse fio B está na presença de um campo magnético criado pelo fio A. Agora vamos ver corrente e o campo magnético. Qual é a fórmula? Força é igual corrente que passa no fio B, que é IB, L vetorial BA. Então, L na mesma direção da corrente, L vetorial BA, faz a regra da mão direita, você vai encontrar uma força em direção ao fio A. Aqui é o campo criado pelo fio A. Nós estamos vendo a força sobre o fio B, que está passando uma corrente IB, e esse fio B que está passando a corrente B está na presença de um campo BA criado pelo fio A. Se nós fizermos o mesmo raciocínio sobre o fio A, que ele está na presença de um campo criado pelo fio B, e ele está passando uma corrente
e A, nós vamos ver que vai ter uma força aplicada no fio A em direção ao fio B. Então, a gente chega à conclusão que fios paralelos que estão passando correntes no mesmo sentido, eles se atraem. Então, por isso que fala, correntes paralelas se atraem e correntes antiparalelas se repelem. Porque se nós fizermos novamente esse mesmo raciocínio para os dois fios, só que invertendo agora a corrente, uma das correntes, por exemplo, invertendo IB, né, a corrente A em um sentido, a corrente B em outra, nós vamos ver que esses dois fios aqui eles vão se repelir. Bom, nós temos aqui força entre duas correntes paralelas. Um exemplo, né, disso aqui, uma aplicação, é nós colocarmos aqui trilhos percorrendo corrente. Essa corrente vai passar por esse fusível aqui e voltar para cá. Temos aqui esse circuito, o restante do circuito aqui, né, com a fonte, né, que está produzindo essa corrente. Então, nós temos a corrente que passa pelo fusível. Na hora que passa por esse fusível, essa corrente elevada provoca a vaporização de um fusível condutor. A corrente produz um campo magnético B entre os trilhos, né? A gente já viu que vamos ter uma corrente, um campo magnético devido a essa daqui entrando e devido a essa outra aqui também entrando. Aqui, olha, de acordo com o que está desenhado aqui, tanto esse trilho quanto esse do lado de cá vão criar um campo para dentro, entrando aqui entre os dois trilhos. Então, a corrente produz um campo magnético entre os trilhos, que exerce uma força sobre o gás devido à corrente I que existe no gás. O gás é arremessado contra o projétil, lançando o projétil. Então, esse gás aqui vai existir uma força que vai fazer com que esse projétil, né, que nós vamos ter aqui uma corrente na presença de um campo magnético, que vai estar entrando, como eu falei, logo vai ter uma força empurrando esse projétil. Empurra o gás e o gás empurra o projétil, lançando esse projétil. Isso é chamado de canhão magnético. Lei de Ampère. Gente, a lei de Ampère, ela veio para facilitar os cálculos quando nós temos uma simetria. Então, uma boa simetria. Então, ela pode ser usada também se não tiver, mas ela é mais útil quando se tem muita simetria. Esse círculo aqui é de integral fechada. Então, nós vamos fazer uma integral de linha fechada aonde nós queremos conhecer o campo magnético. Essa curva fechada vai estar envolvendo uma quantidade de corrente. Então, esse produto escalar aqui ds, é um infinitesimal da curva. Aqui na lei de Biot-Savart, o ds é um infinitesimal do fio que está percorrendo a corrente. Na lei de Ampère, não. Na lei de Ampère, nós temos que o ds é um infinitesimal da curva amperiana. A gente chama de curva amperiana, que vai estar fazendo um determinado ângulo com o campo magnético. Então, B escalar ds, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre os dois vetores, igual a μ0 vezes a corrente. Em geral, nossos fios são retilíneos, muito longos, então, em geral, o B vai estar sempre paralelo ao ds. Você pode sempre escolher o sentido de integração tal que ele seja paralelo e não antiparalelo. Mas ele vai estar sempre na mesma linha. Então, cada pedacinho ds aqui vai estar paralelo cada vetorzinho ds vai estar paralelo ao campo magnético naquele ponto. Olha só, qual é o campo magnético com a distância r de um fio retilíneo longo?
Vocês viram que nós usamos Biot-Savart lá atrás para calcular esse mesmo problema. Olha como ele simplifica usando a lei de Ampère. B, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 0 é 1. B, integral fechada de ds, integral de uma curva fechada, 2πr, igual a μ0i. Toda corrente está dentro dessa curva? Toda corrente I, sim. Nós estamos querendo calcular o campo magnético fora do fio. Então, toda a corrente que está passando no fio está passando dentro dessa minha curva amperiana. Então, é igual a μ0i. B, passo 2πr dividindo, B igual a μ0i sobre 2πr. Resolvemos em duas linhas o que nós gastamos várias linhas para resolver lá com Biot-Savart. Campo magnético dentro de um fio longo percorrido por corrente. Olha só, vamos fazer a curva amperiana no local onde queremos conhecer o campo magnético. Essa corrente está saindo, olha só, corrente saindo, o fio é todo esse azul, e nós queremos saber o campo magnético dentro do fio a uma distância R do centro. Então, se a corrente está saindo, nós vamos ter o campo no sentido anti-horário, onde cada direção e sentido vai ser tangente a essa curva. Direção e sentido do campo magnético. Então, nós temos B, integral de ds, de 0 a 2πrzinho, vai ser B 2πr. Corrente envolvida. Eu prefiro usar aqui, ao invés de fazer essa proporção, usar integral de J, integral de BDS igual a μ0i, onde I é igual a integral de J escalar dA, sendo J a densidade de corrente. Tipo o que tem aqui, olha, no exemplo. Corrente envolvida, integral de J dA. Se o J for constante, como é este caso aqui, ou seja, se a densidade de corrente for constante, sai da integral, integra só o dA. dA é igual a 2πr dr, no caso, o dA seria de 0 a 1. O dr seria de 0 a Rzinho. Você vai encontrar essa mesma resposta. Tá? No vídeo de resolução de exercícios, eu explico detalhadamente essa outra forma de usar, tá? Olha só, corrente envolvida nesse exemplo aqui. Aqui dentro é oco, então não tem corrente. Por isso que a integral vai de A até Rzinho. De A até Rzinho, ou seja, só esse pedacinho aqui, essa quantidade aqui, que vai ser a corrente envolvida, porque nós não temos corrente passando aqui, e a que está passando por fora não vai estar criando campo aonde nós estamos querendo calcular. Então, a integral vai de A até R, substituímos aqui a densidade de corrente, que é variável, que é CR ao quadrado, substituímos dA, que é 2πr dr, e assim você resolve esse exercício. Solenoides e toroides. O que é um solenoide? Imagina, os solenoides e toroides a gente usa muito nos circuitos, né? Porque o solenoide e o toroide, ele armazena, a gente vai ver futuramente que ele armazena energia na forma de campo magnético aqui dentro dele. Igual o capacitor armazena energia devido ao campo elétrico, o solenoide e o toroide armazenam energia devido ao campo magnético. Agora, qual a intensidade desse campo magnético e como calcular esse campo magnético dentro do solenoide e dentro do toroide? Bom, primeira coisa, o solenoide são esse enrolamento que a gente faz com os fios bem próximos um do outro, tipo um arame de caderno, bem juntinho, tá? O toroide já é dessa maneira aqui.
É o enrolamento, só que agora fechado. É como se nós pegássemos um pneu e enrolássemos fios em volta desse pneu todinho e retirássemos o pneu, entendeu? Deixasse só a armação dos fios. Só que isso tudo é bem pequenininho, né? Eu estou dando um exemplo do pneu para ficar mais claro o que seria um toroide. Então, se nós olharmos aqui a corrente passando né, por esses fios aqui de um toroide, nós vamos ver que se nós cortarmos esse toroide, né, uma seção desse toroide, nós teremos aqui, olha, a corrente vai estar saindo e entrando, saindo e entrando, vai estar assim, ó, saindo e entrando, saindo e entrando. Isso aqui é o mesmo fio, né? Só que se nós, num corte desse toroide, teríamos de um lado só corrente entrando, do outro só corrente saindo. Esse desenho aqui seria esses enrolamentos do fio, tá? Bom, a gente vai usar a lei de Ampère. Usando a lei de Ampère aqui, a gente consegue calcular esse campo magnético dentro do solenoide, que vai dar μ0 e N. Então, o campo magnético dentro de um solenoide ideal é μ0 e N. O que é o solenoide ideal? Ideal é que a gente pode desprezar este campo fora do solenoide, tá? A gente considera só o que está dentro. Do lado de fora do solenoide, as linhas de campo são mais espaçadas e o campo é muito mais fraco. Então, dependendo se o comprimento for bem maior do que o raio, a gente pode desprezar sem nenhum medo esse campo externo aqui, do lado de fora aqui, tá? O cálculo do campo magnético usa-se a lei de Ampère novamente e nós vamos encontrar que o campo magnético aqui dentro do toroide vai ser μ0 i N sobre 2π, 1 sobre R. Esse é o campo magnético dentro do toroide e este aqui é o campo magnético dentro do solenoide. Uma bobina percorrida por corrente com um dipolo magnético. No capítulo anterior, a gente calculou, a gente viu que essa uma espira percorrendo corrente, na presença de um campo magnético externo, ela sofre um torque, não é? Agora, nesse capítulo, a gente está vendo que um fio percorrendo corrente, ele gera um campo magnético. Esse campo magnético vai ser como em uma espira. Vamos pensar o seguinte. Deixa eu pegar aqui um fio. Nós temos aqui esse fio. Vamos supor que esteja passando corrente nesse fio, nesse sentido, tá? Então, eu vou percorrer, olha só, com o meu polegar no fio, no sentido da corrente. Observe que o campo vai estar sempre nesse sentido da corrente adotado, o campo vai estar sempre entrando aqui e saindo aqui. Ou seja, olhando essa figura aqui, olha, a corrente nesse sentido, nós vamos ter campos saindo aqui e entrando aqui. Ou seja, nós podemos, se nós retirarmos essa espira daqui, a gente vai ver que as linhas de campo produzidas por essa espira percorrida por uma corrente, as linhas de campo são iguais a de um ímã, onde tem o polo norte e o polo sul. Então, a gente pode pensar nessa espira como um ímã, como que tem um polo norte e um polo sul. Então, retira esse ímã daqui. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter essa espira percorrendo corrente e vamos ter essas linhas de campo magnético verdinhas aqui. Então, sem o ímã, a gente vai ter exatamente o que nós teríamos se tirássemos a espira e deixássemos somente o ímã. Então, uma espira percorrida por corrente produz um campo magnético semelhante ao de um ímã, em forma de barra, com um polo norte e um polo sul. O momento dipolar magnético μ da espira, cujo sentido é dado pela regra da mão direita, aponta do polo sul para o polo norte, ou seja, na mesma direção do campo B no interior da espira. Então, olha só, o campo magnético
está entrando no sul, saindo no norte. O momento dipolar magnético ele vai estar apontando do sul para o norte. Por isso que quando a gente estudou o torque lá atrás, que a gente foi analisar as forças sobre cada lado da espira, né, a gente viu que a gente poderia fazer o torque igual a μ vetorial B. Por quê? Porque esse momento de dipolar aqui, que existe na espira devido à corrente que ela própria, devido ao campo magnético que ela está criando, né? E essa espira passa uma corrente, cria um campo magnético, esse campo magnético tem um polo sul, um polo norte e tem um momento dipolar. Então, esse momento dipolar aqui vai tentar se alinhar ao campo magnético externo lá atrás, entendeu? É uma outra explicação para aquele exercício. Como que a gente calcula? Usando a lei de Biot-Savart, a gente encontra que o campo magnético a uma distância z vai ser igual a μ0i r ao quadrado, 2r ao quadrado mais e ao quadrado 3 meios. Então, nós temos aqui, olha, uma espira que está sendo percorrida por uma corrente I e tem um raio R. O ponto Z é um ponto que vai estar no centro, um ponto a uma distância Z do plano da espira que está passando pelo centro, tá? Então, o Rzinho de um DSzinho aqui vai estar uma distância Rzinho, onde esse Rzinho aqui, distância do DS até o ponto P que a gente está querendo calcular, vai ser igual a R ao quadrado mais Z ao quadrado, raiz quadrada. Então, daqui que saiu esse R ao quadrado mais Z ao quadrado, tá? Porque a gente está pegando, dentro da lei de Biot-Savart, o R ao quadrado, que é a distância do DS até um ponto P. Este é o campo magnético a uma distância Z do eixo da espira. Se Z for muito maior do que o raio da espira, nós temos que um campo magnético é aproximadamente μ0i r ao quadrado 2z ao cubo, onde μ0, 2π, multiplica em cima e embaixo por 2π, πr ao quadrado é a área, tá? Nós podemos escrever essa expressão aqui em função do momento de dipolo. Então, o campo magnético criado por essa espira que está percorrendo uma corrente é igual a μ0 sobre 2π vezes o momento de dipolo magnético dividido por z ao cubo, onde o B, o campo magnético criado por essa espira, tem a mesma direção e sentido do momento de dipolo magnético. Bom, aqui está a explicação que eu falei, o DS, o raiozinho, até o ponto P, onde queremos descobrir o campo magnético. Aqui é o raio da espira e a distância Z do centro até o ponto P. E, como eu falei, usando a lei de Biot-Savart, a gente encontra essa solução. Meninos, por hoje é só. Tentei falar mais rápido um pouquinho, mas com um tempinho eu vou me adaptando. Um grande beijo, fiquem com Deus, tá bom?